Olá, você sabe o que é procrastinação? Aquele hábito de deixar as coisas para lá para fazer depois, e às vezes esse depois a gente vai jogando para depois e depois? Pois é, a procrastinação tem jeito sim, e você vai aprender aqui comigo. Eu sou Ivani Farias, vamos lá? Afinal de contas, o que é a procrastinação, né? Então, é aquele hábito de adiar as tarefas irracionalmente ou inconsequentemente, porém que causa sofrimentos psíquicos, como culpa, frustração, ansiedade, dentre outros. A procrastinação é uma autossabotagem. O sujeito acha que tem benefícios a curto prazo, porém encontra prejuízos e malefícios ao longo da vida. É quando você troca uma tarefa importante que você deveria executar por uma outra tarefa não tão importante assim, mas que de alguma forma te traz prazer ao realizá-las. Procrastinação é diferente de ociosidade e preguiça. Ociosidade e preguiça não é relacionada a outra atividade num lugar, né? Isso também não vai gerar nenhuma expectativa, nenhum prejuízo, nem frustrações ou emoções negativas. A procrastinação ela traz o hábito de criar estratégias de enfrentamento por excesso de demanda de atividades que precisam ser entregues. Então, é uma maneira de evitar esse desconforto, de ter que fazer tantas coisas, tantas atividades. Existem estudos que trazem que 80% das pessoas tendem a procrastinar e que dentro desses resultados, 50% sofrem prejuízos psíquicos e de 15 a 20% são os adultos. E quais as consequências da procrastinação? Então, dificuldade de desempenhar as suas atividades, é o aumento do estresse, dentre outras também funções psíquicas. São problemas em relacionamentos, sejam de ordem acadêmico, de ordem pessoal, social, afetividade, né, dentro das suas relações afetivas, seja de amigos, seja de parentes, seja de família. Danos na autoestima e na autoeficácia. O que é autoeficácia? É a crença de que você não está conseguindo executar as coisas, você não consegue mais fazer as coisas como antes. Então, se cobra por isso, né? E existem algumas razões para acontecer a procrastinação. A procrastinação. Quais são essas razões? Preocupação excessiva, medos, né, de não dar conta, perfeccionismo, querer entregar tudo perfeito, metas e expectativas exageradas e rígidas de coisas que talvez você não consiga cumprir. A aversividade, que é não querer fazer por não gostar, desorganização, intolerância à frustração, impulsividade e conscienciosidade, que é a diferença no autocontrole e não se perdoar, né? A desmotivação, e essas razões todas elas podem se combinar entre si. Procrastinação é um hábito, né? Então, esse hábito de procrastinar cria pensamentos disfuncionais, que são, depois eu faço melhor, uma outra hora eu faço, eu não consigo fazer agora, deixo para fazer amanhã, porque amanhã a minha criatividade vai estar em alta, e aí a gente nunca faz, né? Muito além de gerenciar tempo, procrastinar também tem a ver com pensamento e como a pessoa se sente a respeito da execução das atividades. E existem alguns estilos de procrastinação. Então, existe o estilo evitativo, que é não querer fazer, desorganizado, sem tempo para fazer, indeciso, que não tem certeza, né, para fazer, interpessoal, que coloca a culpa nos outros por não ter tido informações de como fazer. Existe aquele tudo ou nada, né, que se for para entregar assim, é melhor não entregar nada. E o hedonista, que tem a lei do menor esforço. Existem também algumas estratégias e dicas que eu vou deixar aqui para vocês, né? O que é melhor a se fazer? É sobre a capacidade de superar os padrões de atividades realizando o gerenciamento de pensamentos e emoções. Então, é um trabalho de gerenciamento, gerenciar você, né? Você que precisa fazer isso, ter essa consciência de querer e de fazer. Então, essa capacidade é gerenciar os seus pensamentos, as suas emoções, o seu tempo, os seus objetivos. E aí eu vou deixar aqui 3 passos para ajudar você: pré-ação, ação e pós-ação. Então, na pré-ação, precisa da autoconsciência, que é você entender os gatilhos que te levam a procrastinar, o que facilita essa procrastinação e quais as situações que te levam a essa situação, a procrastinação. Bom, então autoconsciência é um trabalho de autoconhecimento, é você entender, olhar, porque quando você tem consciência, você não vai procrastinar.
quando isso ainda está no inconsciente, você tende a continuar procrastinando. Então, a autoconsciência primeiro, depois estabelecer as prioridades. O que é mais importante para você no nível hierárquico, né? Vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Se precisar, tudo bem. Delegar coisas também. Realize uma lista, né? Um mapinha mental para você deixar fixado em lugares onde você consiga ver com facilidade, né? Isso vai te motivar, porque você precisa também de motivos, né? Então, escrever esses lembretes para que você possa estar olhando e te lembrando sempre, se lembrando sempre dos motivos que te levam a não procrastinar mais. Por que que é importante você fazer o que você precisa fazer? Objetivos específicos e realísticos você precisa traçar, né? Então, objetivos que realmente você saiba o que é e que você consiga realizar dentro dos prazos. Então, os objetivos e prazos precisam ter tempo e serem específicos, né? E dentro desses objetivos, traçar mini objetivos, então, e mini tempo. Então, você vai imaginar subindo uma escadaria de sucesso, lá em cima tem os seus objetivos, né? E os degraus são os mini objetivos e o mini tempo, que cada vez que você concluir um, você vai olhar e ver o todo, né? Que você está realizando, que é para chegar naquele objetivo. Isso vai te trazer mais possibilidade de realizar, né? Porque você está traçando metas, métricas dentro do possível de você realizar. Preparar também o ambiente, que é muito importante, você ter um ambiente a realizar suas tarefas que sejam desprovido de estímulos, né? Que venha atrapalhar o desenvolvimento do que você precisa entregar. Então, observar, excluir o que atrapalha, incluir o que favoreça o que você precisa fazer. Então, deixar o ambiente preparado para o que você vai fazer, né? Bloquear o celular, barulhos, ruídos, de repente fechar a janela, cuidar da iluminação, né? E se preparar psicologicamente para construir aquilo que você vai fazer, suas tarefas. A ação começar. A ação é uma atitude, então você precisa de atitude, então comece, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, utilize aquela técnica do 1, 2, 3 e já. Agora eu vou fazer. E levanta, começa no momento que você definir, decidir para você. Estabeleça um prazo, né? 15 minutos é um prazo médio aí, da maioria das coisas que a gente faz, a gente consegue fazer em 15 minutos, né? No mínimo, para poder desenvolver o que a gente precisa. Então, estabeleça um tempo para você executar cada atividade daquele mini objetivo, né? Então, um mini tempo. Cuidado com os obstáculos, não abandone a tarefa diante de algum imprevisto. Olhe para o que aconteceu, o imprevisto, resolva, contorne e volte a fazer o que você estava fazendo. Não use como desculpas, né? As desculpas você precisa utilizar como recompensa, tá? Então, treinar o hábito de tentar. A gente precisa treinar o tempo inteiro. Se você não estiver conseguindo desenvolver as tarefas como você gostaria, mude de tarefa, se necessário, né? Faça uma outra mais tranquila, que tenha mais a ver com aquele momento que você precisa construir. Mas evite ficar mudando de tarefa para você não voltar à procrastinação. E existe também a pausação, que é o terceiro passo, né? Onde existe a recompensa. Então, seja criativo, se recompense pelas coisas que você for fazer, né? Seus objetivos. Então, por exemplo, você está com muito sono, você quer dormir, mas aí você vai lá e pega os 15 minutos e fala, não, eu vou construir 15 minutos pelo menos, depois eu vou dormir. Isso é uma recompensa. Seu cérebro vai entender isso, né? Geralmente o nosso cérebro, ele entende experiências positivas como recompensa. Tá bom? Então, vou tomar um sorvete quando terminar essa atividade, ou vou dar uma pausa de 5 minutos, ou vou tomar um café. Se recompense, né? Você também pode usar o ciclo social para se recompensar, combinar com seus amigos de cobrarem você e de elogiarem seu trabalho ou de devolverem os R$ 50 que você deixou com eles quando você terminar de construir a sua tarefa. Pense sempre em fazer um pouco por dia. É muito mais importante você fazer um pouco por dia do que um monte, muitas coisas num momento só. Então, vale muito mais você ler 15 minutos todos os dias de algum livro do que você ficar 3 horas e ler aquele livro inteiro. Você vai estar treinando o seu cérebro para os hábitos, né? E fazer é um hábito.
Procrastinar é um hábito e fazer também é um hábito que você vai criar. Então, a pré-ação mais a ação diária se tornarão esses hábitos. Reconhecer a si mesmo é importante, faz parte da pós-ação. Então, não foque no que não está dando certo. Não foque no que você está ajustando ainda dentro desse processo. Foque no que você está realizando, no que você está fazendo. Faça uma lista das coisas positivas, do que está fluindo nesse processo, né? Importante também perdoar-se, né? Às vezes a gente pode falhar, não tem problema nenhum, a gente precisa se perdoar, não se culpar. Economize essa energia, porque quando você se culpa, você gasta uma energia. Então, economize essa energia de se punir para criar novas estratégias, né? O importante de tudo é não desistir. Observe os sinais de procrastinação que possam acontecer. Então, se questione, né? O que quer dizer esse sinal? Por que eu tá vindo essa questão da procrastinação? Quais são as causas? Quais as consequências? E é isso. E recapitulando aqui os 3 passos que eu deixei para vocês: a pré-ação. Compreenda os gatilhos que levam você a procrastinar. Estabeleça objetivos que sejam importantes, entendendo as suas prioridades. Se respeite, né? E se compreenda. Crie uma lista com objetivos realísticos e específicos, com tempo, um ambiente favorável para execução. Na ação, comece o quanto antes, por pelo menos 15 minutos cada atividade. Foque na sua superação, o que você vai fazer para conseguir construir aquilo. Muitas vezes vai ser um esforço, mas é um esforço que vai ser válido, gratificante depois. Sem desculpas para procrastinar. Use a seu favor, né? Treine o hábito de agir, de fazer, independente de quanto tempo você vai fazer, de como, né? Mas crie o seu jeito, a sua maneira de desempenhar, de desenvolver esse hábito. Na pós-ação, reconheça e recompense cada esforço seu. Vale a pena e você merece. A partir do momento que você fez, você teve um esforço e você conseguiu conquistar, realizar, você merece uma recompensa. Mantenha os passos no seu tempo e continuidade. Faça um pouquinho por dia e vai no seu limite. Tolere suas falhas e entenda os motivos de procrastinar. Quando você olha para esses motivos, você compreende. Quando você compreende, você assimila e acomoda e abre espaço para que você consiga fazer, né? E criar os novos hábitos aí, ok? Então, é isso. Eu vou deixar aqui 2 indicações de leituras para vocês. São leituras leves para fazer a respeito da procrastinação. Uma é da Lília Soares, a autora, né? O livro é Procrastinação. Na verdade, é um guia científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. E um outro é o do filósofo americano John Perry, que é a arte da procrastinação. Como realizar tarefas deixando-as para depois. Ele, que é um verdadeiro procrastinador, né, escreve com propriedade a respeito da procrastinação. E eu espero que esse conteúdo traga benefícios para vocês, que vocês consigam desenvolver aí e desenrolar as ações, os projetos que vocês têm aí, que com certeza vai contribuir para a vida de vocês. E que venha ser feito de uma forma fácil, leve, tranquila, sem cobranças, mas com recompensas. E é isso. Uma boa sorte para você.